É verdade que muçulmanos podem ter até 4 esposas? Você é casado? Não, eu não sou casado. Ok, desemprego. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Estou na Associação Muçulmana de Bolingbrook, ao lado de alguém realmente especial. O nome dele é Keelan Jackson? Kaylin Jackson. Ok, Kaylin. Você já esteve na mesquita antes? Sim, estive na mesquita semana passada e conheci Muhammad Khan. Sim, você o conheceu. O que te trouxe aqui na última sexta-feira? Li o Alcorão e outras coisas que ele me deu e me apaixonei por isso. Entendi. Você veio, se interessou e pegou uma cópia do Alcorão. Sim, E você leu o Alcorão. sim, eu li cerca de 20% dele. Ok, ok. E então você voltou hoje. Sim, voltei hoje E o motivo de voltar hoje seria para abraçar o Islã. para abraçar o Islã. Allahu Akbar significa que Allah é o maior antes de qualquer pessoa se converter ao Islã. Reviso os fundamentos básicos e pergunto se alguém tem dúvidas ou precisa de esclarecimento sobre conceitos ou fundamentos. Então agora é a sua chance, Kailin. Faça qualquer pergunta que você ache que precisa saber sobre a fé islâmica. Eu tenho uma pergunta sobre o abate dos alimentos. Eu sei que há algo sobre isso. O alimento deve ser abatido em nome de Allah. Então, como você saberia que o alimento foi abatido em nome de Allah? Ok, então você não saberia. A questão é, como sabemos se o alimento foi abatido em nome de Alá? Então, antes de tudo, para qualquer carne que seja permitida ou halal para comer, ela precisa atender a certas condições. Uma condição é que os muçulmanos precisam recitar o nome de Alá antes do abate. Outra condição é que o sangue precisa ser drenado. E então a carne é processada corretamente. Então, uma vez que fazemos isso, estamos seguindo a orientação de Deus para consumirmos essa carne. Então, como sabemos disso? Por exemplo, se você for ao McDonald's, talvez não saibamos disso, e como não saberemos, então não comeremos. Se você for a outro mercado, como o Joel, talvez só encontre uma carne comum em promoção, o que pode ser tentador. Devo comer isso se não tiver atendido às condições que nos impedem de comer? Então, quais são as condições, certo? Está escrito no capítulo 5 do Alcorão. Quais são as condições? Se outro Deus for mencionado, não podemos comer a carne, também não podemos consumir sangue. Isso quer dizer que, às vezes, os animais são abatidos com sangue ainda dentro, como quando recebem choque. Não podemos consumir essa carne. Mais uma carne que não podemos consumir é a carne de porco ou suíno. Outra carne que não podemos consumir é a de um animal que já morreu antes de ser abatido. Esses são os permissíveis e os proibidos. E também podemos comer carne das pessoas do livro. Significa os judeus e os cristãos, mesmo que estejamos vivendo em um país de maioria cristã e haja alguns judeus aqui, ao comprar no McDonald's, no KFC ou no Jewel em vários lugares, talvez não saibamos se a carne foi abatida corretamente, seja pelos muçulmanos, judeus ou cristãos, porque cerca de 20 estados dos Estados Unidos são seculares e não se importam com Deus, é importante que não arrisquemos. Há muitas lojas e restaurantes muçulmanos onde podemos comprar carne, especialmente na região de Chicagoland. Então é importante que, se você não tem certeza sobre determinada carne, a gente evite. E aí a gente vai naquela carne e naquelas lojas que temos certeza de que a carne foi abatida corretamente e que elas cumprem as condições que Deus nos deu. Ok, sim, isso faz sentido. Essa é uma pergunta importante, pois o Islã não veio apenas para seguirmos os 5 pilares, certo? Recitar a Shahada, fazer as 5 orações diárias, dar caridade, jejuar e fazer o Hajj. Essas são coisas que precisamos fazer. Além disso, o Islã veio para transformar a pessoa, o que inclui certas leis alimentares. Existem leis sobre modéstia, leis sobre como ganhar nossa riqueza e como gastar nossa riqueza. Existem leis sobre cuidar dos vizinhos e dos nossos pais, dar caridade aos pobres. O Islã surgiu de forma holística, por isso suas orientações incluem também o que consumimos. Então, além da questão da carne, é importante também não consumirmos nada que prejudique nosso corpo. Isso significa que comer em excesso faz mal ao nosso corpo. Comida lixo faz mal ao nosso corpo. Entorpecentes fazem mal ao nosso corpo, você sabe, usar drogas ou consumir álcool, vinho, entorpecentes. Então, o Islã é uma fé holística, o Islã é uma orientação perfeita. Cuidar do corpo é nossa responsabilidade e seremos cobrados por isso no dia do juízo. Faz sentido sermos questionados sobre como tratamos nossos corpos. Sim, faz sentido. Esse é seu pai? Ah, sim, esse é meu pai? Ah, pode entrar. Qual é o nome dele? Carnel. Carnio. Oi, como você está? Bem, bem. Como você está? Meu nome é Sabil.
Certo, bem, eu estava fazendo algumas perguntas para o seu filho sobre, sabe, se ele tinha alguma dúvida. Se você tiver mais perguntas, pode perguntar. É verdade que todo muçulmano deve ir a Meca, na Arábia Saudita? Sim, isso é verdade. Tudo bem, isso é verdade. Sim, você conhece os 5 pilares do Islã? Li sobre isso, mas não lembro dos 5. Claro, claro. Então deixe-me explicar rapidamente esses pilares. Nós temos os 5 pilares. O primeiro pilar é recitar o testemunho de fé, que eu testemunho que não há outro Deus além do único Deus, Alá, e eu testemunho que Muhammad é seu mensageiro. O segundo pilar é orar 5 vezes. Sabe, assim como na nossa vida diária, comemos um certo número de vezes. Para renovar nosso corpo, Deus quer que renovemos nossa mente, nossa alma, nosso espírito, conectando-nos com Ele. Um certo número de vezes significa 5 vezes. Orações diárias. Você já viu muçulmanos orando? Ah, sim, eu já vi uma vez. Sim. Você também? Sim. O terceiro pilar é dar caridade aos pobres, necessitados e menos afortunados. O quarto é jejuar durante um mês inteiro, do amanhecer ao pôr do sol. Como se chama esse mês? Ramadã? Sim, e o último pilar importante, Kailan, é ir uma vez na vida em peregrinação a Meca. Então, se você tem condições físicas, financeiras e de segurança, espera-se que um muçulmano vá e visite Meca. Então, em Meca está a estrutura que foi construída pelo profeta Abraão e seu filho, o profeta Ismael, e eles construíram isso como uma casa de adoração para adorar o único Criador. Então, quando os muçulmanos vão até lá, suponha que isto seja Meca, nós circundamos, existem certos rituais que fazemos, nós oramos, quero dizer, obviamente oramos para um só Deus. Então, ir até lá é uma das obrigações, se os meios permitirem, certo? Vocês já ouviram falar de Malcolm X? Sim. Sim, você sabe, Malcolm X. Enquanto crescia nos Estados Unidos, ele desenvolveu uma mentalidade racista devido à opressão e ao racismo sofridos por nossos irmãos e irmãs afro-americanos. Então, depois que ele se converteu ao Islã, ele foi para Meca e ficou totalmente impressionado com o que viu. Ele viu que, sabe, as pessoas mais brancas, as pessoas mais negras e todos os tons no meio, eles estavam adorando juntos, comendo juntos, estavam ombro a ombro como uma família humana, uma irmandade, para adorar o Criador. Então ele ficou tão impressionado e transformado que escreveu uma carta para seu amigo de Meca para cá, nos Estados Unidos. E ele disse: se a América também abraçar o Islã, todos os problemas raciais vão desaparecer. Isso tem efeito transformador, conectando você espiritualmente ao Criador e cumprindo os rituais que Deus nos deu como obrigação. Sim, isso faz sentido. Então, sabe, eu estive lá 3 semanas atrás em Meca. Sim, Uau, 3 semanas atrás. sim. Sim, eu quero ir. Sim, com esperança, né? Faça a intenção. Allah vai facilitar, inshallah. Pode ir, mais perguntas? Vai em frente, pai. Se quiser, pergunte também. Seu filho está explorando o Islã e, inshallah, decidirá sobre sua vida. E se você também tiver alguma dúvida, preocupação, como pai, sabe, antes de tudo, é importante que você tenha vindo aqui apoiar seu filho. Nem todos os pais fazem isso direito, nem todos os pais fazem isso. Sua presença aqui é muito importante para ele. Se tiver perguntas, comentários ou preocupações, estamos à disposição. Não. Pergunte a ele uma coisa. Você mencionou a posição dos pais no Islã. Após Allah subhanahu wa ta'ala, como devemos obedecê-los? Sim, a posição dos pais é importante. Existe um capítulo no Alcorão, capítulo 17, versículo 22, versículo 23, em que Deus está falando para os filhos, ou seja, filhos e filhas. Como devemos respeitar os pais, especialmente quando eles ficam mais velhos, como devemos demonstrar bondade a eles, misericórdia a eles. Nós nem devemos dizer algo como ufa para eles. Ufa significa, você sabe, se eles pedirem algo para nós, para fazer alguma coisa, ou jogar o lixo fora, ou lavar a louça, ou você sabe, limpar a casa e arrumar o quarto. Nós nem podemos dizer, sabe? Nós nem podemos dizer isso. Então devemos obedecer aos pais, respeitar os pais, certo? O Alcorão destaca muito isso, inclusive o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Um muçulmano certa vez lhe fez uma boa pergunta. De todas as pessoas do mundo, para quem deveria ir o meu amor, minha admiração, minha bondade? E o profeta respondeu, sua mãe. E então a pessoa perguntou, certo, e depois? Então o profeta disse, sua mãe. Pela terceira vez o profeta disse, sua mãe. Na quarta vez ele disse, seu pai. Mas também existem muitos relatos sobre os elogios ao pai, sobre como devemos cuidar do pai, dos pais em geral. Você sabe, há uma narração em que diz que o paraíso está aos pés das suas mães. Cuidar, respeitar e ser bons com nossos pais, obedecendo-lhes, é um dos caminhos no Islã para o paraíso. Ok, acho que li essa também, sim. Eu li isso também.
Você leu isso, certo? Então, não importa se os pais são muçulmanos ou não muçulmanos, nós precisamos. Não podemos cortar as relações. Eles ainda são nossos pais agora. Devemos nos tornar melhores, melhores filhos, melhores membros da família, porque o Islã deu essa orientação para que possamos ser os melhores seres humanos, especialmente com nossos pais. Então o Islã tem uma posição muito honrada para os pais no Islã. Espero que você goste disso como pai. Você ficará mais à vontade com ele e ele te obedecerá mais. Antes, Eu vi muito sobre isso, né? Sua família, eles valorizam muito a família e cuidar dos seus filhos e respeitar a sua mãe e seu pai e coisas assim. Eu também li. É verdade que muçulmanos podem ter até 4 esposas? Você é casado? Não, eu não sou casado. Ok. Eu só queria confirmar se era verdade. O que é verdade ou não? Antes de tudo, estamos vivendo nos Estados Unidos, onde só é permitida uma esposa. O Islã permite mais de uma esposa. Você pode pensar, uau, sério, como isso é possível? É importante saber que, historicamente, todas as culturas, religiões, países e povos, eles costumavam ter várias esposas, né, sabe, sem restrições, era permitido ter vários parceiros. O Islã veio e restringiu o número de esposas, então antes do século VII, o número de esposas era ilimitado. Mas então está escrito no Alcorão, capítulo 4, versículo 3, que você pode ter 2, 3, até 4, mas se não puder ser justo, case-se com apenas uma. Então, antes do Islã, as pessoas podiam ter vários parceiros, sem restrições. O Islã veio para restringir até 4. Deus está dizendo que você deve ser totalmente justo com elas e é 100% responsável por elas. Antes do Islã, o marido não tinha obrigação com as esposas. Se fizesse algo, era por vontade própria. Mas o Islã veio para tornar o homem responsável pelas necessidades financeiras, alimentação e abrigo, certo? Necessidades emocionais e espirituais para uma ou mais esposas. Você pode estar se perguntando como outras culturas têm múltiplos parceiros, certo? Sim, eles têm. Se você olhar para a cultura hindu, a cultura budista, se você olhar para as culturas africanas, até mesmo o Antigo Testamento, quase todos os profetas, eles tinham várias esposas. Moisés teve 2, Davi mais de uma, Abraão 3 e Salomão também. De acordo com a Bíblia, 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 5, diz que ele teve 700 esposas. 700, certo? Não 2, não 4, 700 esposas. E no Antigo Testamento não há uma única passagem que condene ter mais de uma esposa. Então o Deus do Antigo Testamento permite a poliginia, certo? Mais de uma esposa. Até mesmo Jesus, que a paz esteja com ele. Ele não proibiu a poligamia porque durante o seu tempo o povo judeu se casava com mais de uma. E ele não proibiu isso. Não só ele não proibiu, como também disse. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17 em diante, ele disse que não veio para destruir a lei ou os profetas, mas sim para cumprir. Qualquer um que tirar até mesmo uma pequena parte da lei, ou seja, do Antigo Testamento, será o menor no reino. Qualquer um que cumprir a lei será o maior no reino. Então, a poligamia era uma norma no Antigo Testamento, certo? O que o Islã fez foi acabar com a exploração das mulheres. Antes as pessoas faziam isso, mas o Islã limitou o número de esposas a 4 e deu total responsabilidade aos maridos. Mas há 2 pontos ainda mais importantes sobre a poligamia. Mesmo nos Estados Unidos, ela ainda é praticada sem restrições. Você pode estar pensando como um homem típico nos Estados Unidos tem 7 parceiras, não no casamento, certo? Extraconjugais ou pré-maritais. Eles podem dormir, namorar ou ter intimidade com qualquer pessoa em poucas noites. O que isso seria além de um relacionamento com alguém do sexo oposto? A pessoa pode ir embora, sabe? O cara pode sair. A mulher, se grávida, tem um filho e precisa criá-lo sozinha. O Islã quer evitar isso. Ao afirmar que para ter um relacionamento é preciso casar e assumir total responsabilidade pela pessoa. Então, na verdade, o Islã veio para proteger contra a exploração que as pessoas costumavam fazer das mulheres. O Islã veio como uma bênção para as mulheres, afastando-as da exploração. Mas, sob o guarda-chuva de uma família, o calor de uma família com os filhos, com o marido, todos vivendo juntos, é isso que o Islã idealiza. Então, a poligamia é permitida, não de forma irrestrita, mas com restrições, condições e responsabilidade. E isso será bom para a sociedade porque veio para acabar com a exploração das mulheres. Eu entendo. Espero que você entenda o panorama geral. Sim, eu entendo. Então, uma observação importante nisso é que, você sabe, quando elas fazem sexo com uma mulher ou uma garota, ela fica grávida. Agora, se ele for embora, ela tem que cuidar do bebê sozinha, sabe? Ele pode dar apoio de pai, apoio financeiro ou não.
Mas neste país, mais de 38% das famílias nos Estados Unidos são lares de um só responsável, na maioria das vezes chefiados por mães. E isso, estatisticamente, é verdade. É fato que existem lares com apenas um responsável. No geral, claro, há exceções. As crianças que nascem e são criadas em lares de um só responsável têm mais propensão a cair nas drogas. O que você ouve aqui é o chamado para a oração feito antes das 5 orações diárias. Ele diz: Deus é, Alá é o maior, Alá é o maior. Eu testemunho que não há outro Deus além de um só Deus, Alá. Eu testemunho, Maomé é o mensageiro de Alá. Venha para a oração. Venha para a oração. Venha para o seu sucesso, venha para o seu sucesso. Alá é o maior, Alá é o maior. Só existe um Deus, Alá. Esse chamado para a oração ocorre 5 vezes ao dia, antes das orações. Vocês já ouviram isso? Sim, eu já ouvi falar. Na sexta-feira. Ah, sim. Sim, você já ouviu falar disso, sabe? Em países muçulmanos, isso é feito do lado de fora, para que as pessoas da comunidade possam ouvir e possam encerrar o trabalho. Eles vão à mesquita e rezam com outros muçulmanos. Sim, então o que estou dizendo é que crianças que nascem em lares com apenas um dos pais, onde o pai está ausente, têm mais propensão a cair nas drogas, em gangues, ficarem desempregadas, terem QI mais baixo e abandonarem a escola. Esse ciclo vicioso continua. Então, o Islã quer acabar com tudo isso. O Islã tem uma solução e orientação para cada problema da sociedade. Muitos problemas sociais existem especialmente devido a lares com apenas um dos pais, quando o pai está ausente. Então, a orientação do Islã é que toda pessoa deve estar dentro do vínculo de uma família, no calor de uma família, certo? Assim, dessa forma, existe um equilíbrio e controle. A intimidade só deve acontecer dentro do casamento entre um homem e uma mulher, não entre 2 homens, nem entre 2 mulheres. E no final das contas, a poligamia surgiu para acabar com a exploração das mulheres, veio como uma bênção para a condição feminina. Tudo bem, Certo? certo. Então, uma mulher cristã não pode se casar com um homem muçulmano ou de outra raça. Uma mulher cristã pode se casar com um muçulmano ou qualquer outra pessoa? Bem, temos que perguntar aos cristãos. Eles podem fazer isso? Correto? Então, tecnicamente, um homem muçulmano pode se casar com uma mulher cristã, desde que ela seja modesta e casta. E um homem muçulmano também pode se casar com uma mulher judia. Um homem muçulmano também pode se casar com uma mulher muçulmana. Obviamente, certo, então o casamento pode ser feito com pessoas fora da fé islâmica para um homem muçulmano, mas com aquelas condições, como eu mencionei, Desde que ela tem bom caráter, sabe? Ela não está dormindo com qualquer um e não se veste de forma imodesta. E sabe, não fica mostrando o corpo, coisas assim. Desde que ela seja correta e modesta, com bom caráter. Então, nessas condições, um homem muçulmano pode se casar com uma mulher cristã ou judia. certo? Por que você fez essa pergunta? Só estou curioso. Porque eu ouvi as pessoas falarem muito sobre isso, então eu não sei. Eu sei que tem todo tipo de coisa nas redes sociais, mas tem coisa boa, sabe? Se você acha que está assistindo algo, vendo algo, ou alguém está te dizendo alguma coisa, é bom também, antes de tudo, ver o que o Alcorão diz sobre esse assunto e, em segundo lugar, o que o profeta disse. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, certo? Essas são as 2 fontes do Islã. O Alcorão, palavra de Deus. Você já leu o Alcorão? Não? Vamos te dar um presente hoje por ter vindo. Em segundo lugar, a segunda fonte do Islã é o que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, fez. Como ele implementou e praticou o Alcorão, qual foi a interpretação dele, como ele espalhou a orientação para a sua sociedade, como ele tornou a sociedade melhor, que tipo de soluções ele extraiu do Alcorão e implementou na sociedade. Contra o racismo, contra a opressão das mulheres, contra, você sabe, o infanticídio, contra o extremismo, contra o uso de drogas e o jogo, qualquer mal que vemos hoje em dia. Eles existiam na época dele, e pela orientação de Deus, ele os erradicou, especialmente o racismo. Aliás, incentivando a libertação dos escravos e depois os escravos libertos. Ele lhes deu educação, deu boas posições na sociedade. E ele enfatizou o aspecto de que ninguém deveria mendigar, todos deveriam trabalhar. E ele trouxe a irmandade ao fazer com que as pessoas ficassem ombro a ombro quando oramos.
Ao fazer isso, ele erradicou o racismo e erradicou o estilo ocidental de escravidão que tivemos por 200 anos. Então essa é uma boa maneira de nós mesmos, os Estados Unidos, olharmos para a solução profética contra o racismo e contra a opressão das pessoas, por causa da cor da pele. Ok, eu entendo. Existe uma diferença entre, tipo, eu ouvi falar de um muçulmano chamado Sana, e aí eu não tenho muita certeza. Sunita. Sim, sunita, tudo bem, sunita. Tudo bem. É importante, Kaylin, que existe apenas um Islã. Então, existe a orientação que Deus nos deu no Alcorão. Agora, como praticar o Alcorão e como implementar o Alcorão. O profeta Maomé, que a paz esteja com ele, ele foi escolhido por Deus como o último profeta. Antes dele vieram outros, como Jesus, Moisés, Abraão, Salomão, Davi, Ismael e Isaque. Muitos profetas vieram, que a paz esteja com eles. Então quem segue o Alcorão como palavra de Deus, e o profeta Maomé, que a paz esteja com ele. Quem segue seu exemplo é chamado de muçulmano. Algumas pessoas deram, nomes para diferentes grupos muçulmanos, como os sunitas, os xiitas, os wahhabitas, os sufis, todos eles. Se eles estão seguindo o Alcorão e o exemplo profético, dizemos que essa pessoa é muçulmana. Então, quando você está se convertendo ao Islã, você não está se convertendo ao Islã sunita, ao Islã xiita, ou, ao Islã wahhabita, ou ao Islã sufi. Você está se convertendo ao Islã. O Islã foi trazido apenas pelo profeta Muhammad. Que a paz esteja com ele. Ok, eu entendo. Sim. Sempre que enfrentar situações, pergunte. Muçulmanos experientes vão à mesquita. Questione o Senhor Muhammad ou outros. Consulte o Alcorão, principal fonte do Islã. Observe a vida do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. É disso que trata o Islã. Como em outras religiões, algumas pessoas podem ter interpretações diferentes sobre certos temas. São opiniões delas. Se estiverem de acordo com o Alcorão e o exemplo profético, aceitamos. Caso contrário, não. Por isso, é importante ter conhecimento no Islã. Com conhecimento, podemos analisar, entende? Ao ouvir um sermão de sexta-feira ou ver um vídeo online, você percebe se a pessoa está inventando histórias ou apenas dando sua opinião. Ou será que falam algo do livro de Allah e do exemplo do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele? Então, por esse motivo, o Islã obriga cada pessoa a buscar conhecimento benéfico, adquirindo esse conhecimento. Sabe, o conhecimento é como um sistema de GPS para nós. Ele vai nos ajudar a evitar o que é errado, a não desviar do caminho e a permanecer no caminho da orientação de Allah. Como funciona o dízimo no Islã? O que funciona? Dízimo? Tipo, o cristão é assim, 10%. Ok. Então, todo muçulmano é incentivado a doar o máximo possível para boas causas. Existem dois tipos de doações, certo? Uma doação é chamada de zakat. Significa 2,5% dos nossos bens poupados anualmente que calculamos e doamos aos menos favorecidos. Isso é uma obrigação para todo muçulmano, certo? Calculamos isso anualmente e doamos. Além disso, podemos dar o máximo de caridade possível. Você pode doar para a construção de um orfanato, por exemplo, você pode fazer caridade. Suponha que tenha ocorrido um terremoto no Haiti ou em outro lugar. Você pode doar? Se você for ao centro de Chicago e vir pessoas pobres lá embaixo da ponte, sem teto, dormindo, você pode dar comida para eles, pode dar dinheiro, então você pode doar o máximo possível, mas esses 2,5% são obrigatórios. Certo. Você sabe. Por esse motivo, saiu uma pesquisa dizendo que os muçulmanos são as pessoas mais caridosas do Zeu. Porque o conceito de riqueza no Islã é que ela não nos pertence. Deus nos deu tudo o que temos, os bens, até mesmo nossa saúde, como uma bênção, e Ele quer ver isso. Como vamos usá-los? Nossos bens, tempo, habilidades, competências e saúde devem ser usados, pois no fim não nos pertencem, mas sim a Deus. Tudo o que temos, então devemos compartilhar e tornar o mundo um lugar melhor. Isso incentiva a pessoa a doar o máximo possível. Então, qual é o plano? Quer rezar depois da oração? Quer fazer a shahada? Sim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sejam bem-vindos, assalamu alaikum wa rahmatullah. Então, ao meu lado está um irmão muito importante que veio na sexta-feira e conheceu o irmão Ambar. E você veio aqui para quê na sexta-feira? Qual era o propósito? Vim aqui porque quero me tornar muçulmano. Allahu Akbar, certo? Então nós demos a ele uma cópia do Alcorão e você disse que leu 20% do Alcorão. Sim, cerca de 20%. Uau, de sexta-feira até agora, ler 20% é muita coisa, né? Alhamdulillah.
Então, antes de prosseguirmos com a Shahada, que é o testemunho de fé para se converter formalmente ao Islã, gostaria de saber, e talvez eles também, o que te levou a se interessar pelo Islã, já que hoje muitos não acreditam em religiões. Para começar, as pessoas são seculares, então um jovem como você se interessar pelo Islã é algo importante. O que te motivou a conhecer o Islã? Muitos motivos. Meus bisavós, eles são muçulmanos, eles seguem o Islã e eu gosto do fato de eles acreditarem que existe um só Deus. Alhamdulillah, certo? Então ele diz que seus bisavós eram muçulmanos. E agora ele está se reconectando com a fé dos bisavós, se reconectando com a fé de todos os profetas, seja o profeta Muhammad, o profeta Jesus, Moisés, Abraão, Salomão, Davi, Ismael, Isaac, que a paz esteja sobre todos eles, cada um deles. Eles se submeteram a um só Deus, eram muçulmanos e sua fé era o Islã. Ao se converter ou retornar ao Islã, você seguirá a fé de todos os profetas e mensageiros, pronto para fazer a Shahada agora? Sim, estou pronto. Ok, Allahu Akbar. Então, o que vamos fazer, irmão Keilen, é que vou ajudá-lo a recitar o testemunho de fé primeiro em inglês, para que você entenda, e depois faremos o mesmo em árabe, por formalidade. Inshallah. Certo, então por favor repita comigo. Eu testemunho, Eu testemunho, não há outro Deus, não há outro Deus, além de Alá, além de Alá, e eu dou testemunho. e eu dou testemunho. Que Muhammad, que a paz esteja com ele, Que Muhammad, que a paz esteja com ele, é o mensageiro de Alá, é o mensageiro de Alá. Allahu Akbar. Vamos recitar o mesmo em árabe por formalidade, por favor, repita comigo. Veja, todas as crianças estão animadas por você, não é? Quando alguém abraça o Islã, é uma ocasião muito auspiciosa e abençoada para testemunhar. E tenho uma boa notícia para você. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, mencionou: Alá é tão misericordioso, Alá é tão perdoador, certo? Ele é um criador amoroso, então através do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele disse que quem adota a fé islâmica tem todos os pecados anteriores apagados. Incrível, não é? Sim, isso é incrível. É, sabe? Só imagine se um professor dissesse para você: se você fizer essa tarefa, eu vou transformar todos os seus Ds, Bs e A- em As. Você não adoraria esse professor se ela ou ele dissesse isso para você? Sim, eu adoraria. Isso seria incrível, não é? Segunda coisa importante, então não importa qualquer pecado que você possa ter cometido, grande ou pequeno, aberto ou público, qualquer pecado foi lavado. Então agora, como as pessoas dizem, você é como um bebê recém-nascido, certo? Espiritualmente, espiritualmente. Outra recompensa importante que você recebe, que eu e eles talvez não tenhamos, é essa. Há também um dito do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, que qualquer um que costumava seguir Jesus, significa o profeta Isa, Assis, e agora também me segue significa Muhammad, que a paz esteja com ele, receberá dupla recompensa. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Se eu dou $5 de caridade, você dá $5 de caridade, é como se você desse $10 de caridade, comparado aos meus $5 de caridade, certo? Certo? Tudo o que você fizer até o fim da vida seguirá rendendo o dobro da recompensa. Oramos para que Deus mantenha você e todos nós firmes no Islã. Oramos para que Alá, o mais misericordioso, o melhor guia, nos ajude a estudar mais sobre o Islã. Que Deus te ajude a praticar a fé islâmica. E é muito importante, irmão Keilin, que Deus te ajude a compartilhar essa bela fé. Começando pelo seu pai, sabe? Seu pai está aqui para te apoiar. Pai, muito obrigado por vir aqui. Poucos pais vêm aqui apoiar os filhos quando eles se convertem ou retornam ao Islã. Você veio aqui e eu espero e oro para que vamos te dar um livro, o Alcorão, então leia. E que Deus também te guie e abençoe, irmão. E nós também esperamos e oramos. Sabe, você é jovem, que você se torne um estudioso do Islã, que comece a compartilhar a mensagem do Islã com seus amigos, com seus pais, com seus vizinhos, tornando-se uma pessoa, porque o Islã quer agora que você seja um filho melhor, um membro de família melhor, um vizinho melhor, um ser humano melhor. Então nós oramos por tudo isso para você. Um aspecto importante da introdução do irmão Keilen ao Islã é que ele tem um amigo muçulmano.
Todos temos contatos não muçulmanos, seja no trabalho, vizinhança ou escola. É fundamental compartilharmos essa bela mensagem do Islã com todos. Por isso, irmão Keilen, seja bem-vindo ao Islã. Allahu Akbar. Todos vão te encontrar e cumprimentar. Também é importante lembrar das aulas para novos muçulmanos na mesquita e pelo Gay em Paz. Aproveite-as. Mashallah, parabéns pela sua mesquita, certo? É uma honra para qualquer mesquita presenciar isso.